Capítulo 9. O selo de perversão sexual. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: A paz, Jeú? E ele disse: Que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas? Segundo a Reis 9, versículo 22. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse 2, versículo 20. Com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra, e se embebedaram com o vinho de sua prostituição. Apocalipse 17, versículo 2. A palavra prostituição é a palavra grega porneia e está relacionado com o verbo porneu, que significa prostituir. Essa palavra designa todos os tipos de relações sexuais ilícitas, dentro e fora do casamento. Inclui também o adultério, bem como a prática de sexo oral, anal e masturbação mútua. Não é necessário haver penetração para que o ato constitua porneia, tampouco que se atinja o orgasmo. Inclui também a prática de atos homossexuais e a bestialidade. Envolve a manipulação dos órgãos genitais. Porneia abrange por extensão o abuso sexual de crianças, incluindo a pederastia. O conceito de porneia também pode se aplicar dentro do casamento. O significado é o mesmo da palavra que se enconra no 7º mandamento. Ela não se refere apenas às práticas sexuais fora do casamento, mas a qualquer atividade sexual proibida por Deus. Isso proíbe literaturas pornográficas, conversações pornofônicas, etc. É da palavra porneia que derivam em português as palavras pornô, pornografia e etc. A palavra de Deus é clara, em Romanos 1, dos versículos 26 ao 29. O apóstolo Paulo condena o sodomismo. Entre parênteses, sodomitas é um termo bíblico para se referir aos que praticam o sexo anal, o homossexualismo e todo tipo de perversão sexual. Em Hebreus 13, versículo 4, o apóstolo Paulo chega a chamar de adúlteros os casados que vivem em leito de mácula. No texto original do Novo Testamento, a palavra adúlteros é mais esclarecedora. No grego, é a palavra porneia. Em 1 Coríntios 6, versículo 9, lemos uma lista dos que estarão perdidos, e entre eles constam os sodomitas. Sabemos, porém, que a lei é boa. Se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à doutrina. 1 Timóteo 1, dos versículos 8 ao 10. Em Gálatas 5, dos versículos 19 ao 21, e em Apocalipse 22, versículo 15, aparece outra vez a mesma palavra como sinônimo de pecado. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, lutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais os declaro, como já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, dos versículos 19 ao 21. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer um que ama e comete a mentira. Apocalipse 22, versículo 15. Em Gênesis 18, dos versículos 17 ao 22, a Bíblia se refere à cidade de Sodoma.
O pecado que tanto incomodou ao Senhor era de natureza sexual. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça ver sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado tem se agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali, e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Gênesis 18, dos versículos 17 ao 22. A arqueologia afirma que os sodomitas tinham maior preferência pelo sexo anal, e por isso essa prática ficou conhecida como sodomismo. Em Gênesis 19, versículo 5, aparece o verbo conhecer, que significa ter relações sexuais. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nessa noite? Traze-os para fora para que nós os conheçamos. Os homens da cidade, de todas as idades, buscavam sempre novas experiências sexuais. E porque viram homens diferentes na casa de Ló, desejaram estuprá-los. Não sabiam que se tratavam de anjos. Lemos em Gênesis 19, dos versículos 6 ao 11, que Ló, sobrinho de Abraão, chegou a oferecer suas 2 filhas, ambas virgens, para que os homens não molestassem os anjos que estavam em sua casa. Eles não aceitaram, e os anjos fizeram que todos ficassem cegos, e naquela mesma noite todos foram destruídos. Em Colossenses 3, dos versículos 4 ao 6, lemos que as inclinações pecaminosas, entre parênteses, entre elas aparece a palavra porneia, devem ser resolvidas para não enfrentarmos a ira de Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, coisas pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3, versículos 4 ao 6. Tristemente, o tema da perversão sexual é um dos temas menos abordados pela igreja atual, e as consequências de cruzar a linha da santidade nessa área têm causado muitos transtornos emocionais e mentais na vida das pessoas, distorcendo diretamente a sua personalidade. O intento de Jezabel nesse selo é fazer com que as pessoas cometam pecado contra o próprio corpo. Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, versículo 18. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse 2, versículo 20. Este selo jezabélico está relacionado ao sistema da Rainha dos Céus, pois também opera em algumas instituições religiosas, nas quais não se permitem casamento entre os seus sacerdotes. Todavia, são tolerados atos lascivos e a prática da fornicação. São feitas restrições ao casamento, mas não à prática sexual. Em Gálatas 5, versículo 19, o segundo pecado moral que o apóstolo Paulo menciona é a quitársía, que significa principalmente imundícia. A palavra grega no seu contexto significa imundícia, impureza ou sujeira, no sentido moral, e abrange uma grande variedade de práticas sexuais impuras.
Nesse capítulo, quero me dedicar a expor exclusivamente sobre alguns temas menos abordados no meio cristão, quanto à perversão sexual, a masturbação, a pornografia, o homossexualismo e a lascívia. Masturbação. A masturbação contamina a pessoa que a pratica de uma forma muito profunda, dada a sua ligação direta com os pensamentos. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Marcos 7, versículos 20 ao 23. Nessa passagem, vemos que uma das coisas que contamina o homem e que sai do coração são os maus pensamentos. A palavra pensamentos é a palavra grega dialozigomai e significa pensar, cavilar, discutir, disputar. Essa palavra tem a sua raiz em logismos, que denota computação, cálculo, argumento, raciocínio, consciência e arrogância. Por outro lado, maus nessa passagem é a palavra kakos e se refere a indigno, inválido, sem valor, depravado, injurioso, pestilente, mau. Os maus pensamentos desenvolvem estruturas rígidas na vida das pessoas, levando-as a cometerem os pecados que foram inseridos em sua mente. Se o diabo consegue capturar a mente das pessoas, ele influenciará diretamente o seu comportamento. Existe uma relação muito estreita entre pensamentos e imaginação. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Gênesis 6, versículo 5. Relatamos tudo isso porque a raiz da masturbação é a imaginação distorcida ou iníqua. A palavra imaginação no hebraico é yetzer e significa entreter continuamente pensamentos que modelam a mente. Também significa conceber. Tal palavra nos traz um entendimento sobre a concepção do pecado. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Tiago 1, versículo 15. Esse é o que chamamos de ciclo do pecado. E veja como a imaginação exerce um papel fundamental no pecado, inclusive no tema que estamos abordando, a masturbação. A imaginação iníqua ou distorcida constrói uma fortaleza na mente da pessoa, e os pensamentos luxuriosos dão à luz atos pervertidos nos quais se pensava. O processo da imaginação tem a sua base nas imagens. Por isso Jezabel faz com que essa fonte seja alimentada por revistas, livros, vídeos pervertidos, para que se fortaleçam as ataduras da imaginação. Uma vez que Jezabel domina o assento da imaginação na vida de uma pessoa, vai levá-la a toda sorte de desordens sexuais, já que o comportamento da pessoa é digerido pelo assento da imaginação. Porque, como imaginou no seu coração, assim ele é. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Provérbios 23, versículo 7. A palavra para imaginou nessa passagem é a palavra hebraica para sha'ar, que significa porta de dupla face. Em outras palavras, a imaginação é uma porta bidimensional que nos introduz ao mundo espiritual, seja do reino dos céus ou do império das trevas. É por isso que a batalha mais intensa é travada no assento da imaginação, pois quando essa porta se abre para a perversão sexual, podemos ser levados às profundezas das trevas. Da palavra sha'ar deriva a palavra shoer, que significa porteiro, e que nos mostra que temos uma responsabilidade com a porta da nossa imaginação, isto é,
Devemos ser porteiros que não permitam o acesso de imagens que não provenham do reino dos céus. A raiz de toda perversão sexual é a idolatria. Idolatria é a adoração a imagens, como as Escrituras nos assinalam no Antigo Testamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem debaixo das águas da terra. Não te encurvarás, e nem a elas servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Êxodo 20, versículos 4 ao 5. O profeta Ezequiel recebe uma palavra de exortação para as pessoas que cultuavam os ídolos em seu coração. Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que se levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Ezequiel 14, versículos 3 ao 4. Existe uma relação direta entre a masturbação e a pornografia, devido ao acento da imaginação, mas também ao fato da masturbação estar relacionada com a adoração de imagens mentais, o que constitui uma forma de idolatria ou adoração. Também se juntaram com Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim, o provocaram a ira com as suas invenções, e a peste rebentou entre eles. Salmos 106, versículos 28 e 29. A palavra juntaram nessa passagem significa conectar-se mentalmente a, o que nos revela como o povo de Israel permitiu que Baal-Peor estabelecesse estruturas de perversão na sua mente, governando o comportamento deles, fazendo invenções. Invenções no hebraico é a palavra ma'alal, e se refere a contaminar por fazer algo em excesso. Eles eram viciados à perversão sexual, pois tinham permitido que Baal-Peor modelasse padrões distorcidos em suas mentes. O verdadeiro campo de batalha é a mente, a imaginação, a esfera da fantasia. As Escrituras são muito esclarecedoras, atribuindo que todo ato de perversão sexual é cometido primeiramente na mente, antes de ser executado com o corpo. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, versículos 27 ao 28. Nessa passagem, Jesus não condena simplesmente o ato exterior do pecado, mas também o de alimentar desejos pecaminosos. Pornografia. Outra das principais ferramentas que Satanás usa para atacar sexualmente a humanidade em geral é a pornografia. A palavra pornografia vem de duas palavras gregas muito antigas. A primeira é porné, que significa originalmente prostituta, e é traduzida como prostituta no Novo Testamento. A segunda é grafé, que quer dizer imagem, pintura ou escritura. Abrange toda a classe de símbolos físicos externos que produzem excitação sexual e aqueles que os usam. A pornografia é um jogo demoníaco que envolve a mente, a imaginação e fantasias, converte num objeto a carne das mulheres, fazendo um uso indevido disso. Portanto, tem a ver com a descrição gráfica do sexo anatômico e, de maneira mais precisa, está diretamente relacionada, como dissemos, com a masturbação, seja mental ou física. Homossexualismo. Jezabel foi uma rainha que usurpou o papel do rei. Ela determina a confusão dos gêneros.
todas as mulheres masculinas e os homens femininos. A homossexualidade desenfreada, que tem sido liberada sobre as nações, não é apenas um problema psicológico contemporâneo, é a evidência da operação de Jezabel. E esses problemas serão difíceis de desalojar, até que esse principado seja confrontado. A Bíblia considera pecado toda atividade homossexual e a condena energicamente. A homossexualidade é mencionada pela primeira vez em Gênesis 19, e é uma das práticas perversas das cidades de Sodoma e Gomorra. Dela deriva a palavra sodomita, usada frequentemente. Não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Deuteronômio 23, versículo 17. Havia também sodomitas na terra. Fizeram conforme a todas as abominações dos povos, que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. 1 Reis 14, versículo 24. Porque tirou da terra os sodomitas, e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. 1 Reis 15, versículo 12. Quanto ao mais dos atos de Jeosafá, e ao poder que mostrou e como guerreou, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Judá? 1 Reis 22, versículo 46. A sua alma morre na mocidade, e a sua vida perece entre os impuros. Jó 36, versículo 14. Para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário a essa doutrina. 1 Timóteo 1, versículo 10. A maioria das referências citadas atribui a prática abominável da prostituição idólatra masculina, muito comum entre as nações pagãs, que estiveram em contato com Israel, e em tempos de decadência espiritual, também praticadas pelos israelitas. Estando eles alegrando seu coração, eis que o homem daquela cidade, entre parênteses, homens que eram filhos de Belial, cercaram a sua casa, batendo a porta, e falaram ao ancião, senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Juízes 19, versículo 22. Também derrubou as casas dos sodomitas, que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Segundo a Reis 23, versículo 7. A homossexualidade foi categoricamente proibida por Deus nas leis do Antigo Testamento, que regulavam a vida sexual de seu povo. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. Levítico 18, versículo 22. Não trarás o salário da prostituta nem preço de um sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 23, versículo 18. É chamada de abominação 5 vezes em Levíticos 18, versículo 22, 26, 27, 29, 30, e uma em Levíticos 20, versículo 13, a qual é coerente com a sua raiz, que significa abominar, detestar, odiar. Era um pecado tão abominável aos olhos de Deus que a pena era a lapidação para todos aqueles que a praticavam. Quando também um homem se deitar com outro homem como mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Levítico 20, versículo 13. Estava muito presente durante os tempos do Novo Testamento, tanto quanto na época do Antigo, e por isso o apóstolo Paulo faz referência a ela em Romanos 1, versículo 26 ao 28 e 1 Timóteo 1, dos versículos 9 ao 10. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso,
para fazerem coisas que não convêm. Romanos 1, versículo 26 ao 28. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário a essa doutrina. 1 Timóteo 1, versículos 9 ao 10. A homossexualidade é um problema comum a ambos os sexos. Homo significa semelhante ou igual a. Não se refere somente à masculinidade. A palavra lésbica é só uma palavra usada para descrever a atividade de homossexualidade feminina. As fantasias homossexuais são pecaminosas, e a pornografia homossexual é algo a que se deve resistir. No entanto, como outro qualquer, a conduta homossexual é totalmente suscetível ao perdão de Deus. O homossexualismo era respaldado e fomentado pelos cultos e pelas religiões idólatras que o praticavam. Tais cultos, em sua forma mais idealista, incorporavam a prostituição heterossexual e também atividades homossexuais, além da bestialidade e outras perversões quase indescritíveis na arena do sexo, o que confirma as alianças com o sistema cultual jezabélico através do selo da perversão sexual. Alguns dos convertidos das religiões pagãs no tempo de Paulo tinham sido homossexuais praticantes. Escrevendo a carta à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo exorta a respeito. Não sabeis que os injustos hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mais haveis sido lavados, mais haveis sido santificados, mais haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, versículos 9 ao 11. Nessa passagem, Paulo enumera os pecados comuns no mundo gentio de seus dias. Pecados esses que predominavam de um modo especial em Corinto e em outros centros de comércio, assim como nos santuários e templos religiosos pagãos. A menção dos pecados sexuais, entre parênteses, fornicação, adultério e duas palavras para se referir ao homossexualismo, os efeminados e os que se deitavam com varões. Em relação aos idólatras, apontam para o fato de que estavam particularmente associados com os ritos pagãos, os quais naturalmente intensificavam o perigo contra o qual o apóstolo Paulo adverte aos coríntios. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8, versículo 13. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Gálatas 5, versículo 19 ao 20. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário a esta doutrina. 1 Timóteo 1, versículos 9 ao 10. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Tito 1, versículo 12. A palavra grega malakos, traduzida por efeminado, tem inquietado a muitos comentaristas. Todos os homens efeminados não são necessariamente homossexuais, assim como também não são todas as lésbicas que possuem algumas características masculinas.
Contudo, o uso nesse contexto implica alguma forma vulgar de pecado sexual, e até talvez um pecado heterossexual. O termo usado nessa passagem não é simplesmente para indicar um varão que pratica formas de lascívia, mas de pessoas que, em geral, são culpáveis de vícios relacionados aos pecados da carne. O pecado de homossexualismo havia se estendido como um câncer em toda a cultura grega e também havia invadido Roma. Inclusive, um homem tão grande como Sócrates o praticava. 14 dentre os 15 primeiros imperadores romanos praticavam o homossexualismo. Naquele tempo, precisamente, o imperador Nero tinha castrado um jovem chamado Esporo, e depois tinha se casado com ele mediante uma cerimônia matrimonial. Nero levara ao seu palácio em procissão e lá vivia com ele. Quanto a esse vício particular, a ausência de pudor nos tempos da igreja primitiva, cabe a dúvida de que essa tenha sido uma das principais causas da degeneração e queda da civilização, que havia se levantado magnificamente até então. Lascívia. Outro pecado a ser considerado, e que o apóstolo Paulo faz menção em sua lista em Gálatas 5,19, é ausegeia, em grego, que se traduz como lascívia, indecência e libertinagem, segundo a versão da Bíblia. A palavra significa ausência de coibições, indecência, desenfreio. A ideia proeminente é uma conduta desavergonhada. É usada diversas vezes no Novo Testamento com a ideia de entrega ao vício, corrupção e comportamento sexual ilícito sem restrições ou sem consideração pelos sentimentos dos outros. Em Efésios 4, versículos 17 ao 19, Paulo fala de pessoas que usam de tais práticas. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no seu entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez, e cometeram toda a impureza. O mesmo termo é aplicado novamente em Romanos 13, versículo 13, onde Paulo escreve: Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Essa palavra, em outras versões, é chamada de promiscuidade sexual. O termo grego significa cama, especialmente o leito conjugal, no sentido de relação sexual ilícita ou excesso sexual. A falta de domínio próprio e de santidade em algumas áreas da vida sexual dos crentes é a ênfase principal de Paulo nessa passagem.